Muito bom dia, nação. Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes, nação, chega já deixando o seu like. O seu like é muito importante para apoiar aqui o nosso trabalho aqui do nosso canal. Vamos bater uma meta juntos de 2.000 likes aqui, principalmente se você está feliz com as grandes atuações que o Mengão está apresentando. O Flamengo que venceu recém o São Paulo por 3-1 e agora vai enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E aí sim, com certeza, o Dorival Júnior vai colocar novamente o time alternativo. E os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram sobre a grande vitória, o grande momento do Mengão e também sobre as próximas partidas do Flamengo. O Flamengo que tem um problema com o Davi Luiz, que se encontra passando problema de saúde nesse momento, está em recuperação, e nós vamos ver tudo e as notícias do Flamengo logo pela manhã. Então deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações para receber hoje todos os vídeos, notícias e informações do Mengão aí no seu celular, no seu computador, e escreva aqui nos comentários, nação, o que você está achando desse Mengão do Dorival Júnior. Escreva também aí para participar com a gente de qual estado, cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Piauí, Recife, não sei de qual cidade, estado você é. Escreve nos comentários para que a gente saiba onde tem torcedor da nação ligado aqui e torcendo pro nosso Mengão. Bora reagir esse vídeo, créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Bora para mais um vídeo do Mengão. Aí consegue resolver o jogo? Ou você acha que não é exatamente isso? Não jogou como quis ontem. Dorival foi muito claro na coletiva. Ele tinha uma ideia sobre o jogo e a ideia simplesmente não se encaixou. Aí você tem que ter a maturidade de se adaptar dentro de dificuldades que o jogo te oferece. E aí acho que um time maduro e um time bem treinado consegue sair delas. Mas ontem foi um dia em que o Flamengo venceu. Digo mais, que não perdeu e ainda venceu, porque tem jogadores de um nível tremendamente superior aos do São Paulo. O plano do São Paulo foi melhor executado que o do Flamengo, isso me parece bem claro. Você pode falar, mas o gol, que é um gol prematuro, condicionou as estratégias? Talvez, mas foi praticamente a primeira chegada do Flamengo já de um começo bom do São Paulo. Então poderia ser assim, o Flamengo começou amassando, fez o gol e aí deu uma segurada. Não. O São Paulo já executava bem o seu jogo quando toma o gol. Mas isso não mostra que é um Flamengo que, quando não funciona a equipe, aí tem as individualidades e isso faz toda a diferença e aí é um time muito mais forte do que os outros? Mas isso é algo incomum aos times extremamente competitivos. Vamos lembrar de Atlético e Palmeiras? Que o Palmeiras foi subjugado por 60 minutos, pelo menos. Estava 2-0 atrás e encontrou uma maneira de sobreviver e saiu sem perder aquele jogo, que foi incrível pelo que tinha sido o jogo. Acho que são situações em que você ter jogadores acostumados a grandes jogos, você ter jogadores que têm a capacidade técnica de fazer a diferença, isso muda muito o contexto. Agora, falar que assim, o Flamengo fez o jogo que ele projetou, não fez. O Flamengo não se prepara para entrar em campo e correr atrás do adversário. Sim. E não achar o adversário em campo, como aconteceu várias vezes ontem. E aí, olhando pelo lado do São Paulo, teve muita gente criticando, dizendo que era um jogo para o Luciano entrar e não o Patrick. Todo mundo estava, mas o que aconteceu aqui? Por que o Luciano está no de reserva? O Rogério Ceni vai jogar de que maneira contra esse Flamengo? Existe uma outra maneira que não seja atacar para vencer o Flamengo jogando no Morumbi? Foi uma estratégia certa? O pedido da torcida, ele é o pedido da torcida, porque é um jogador que tem feito gols, na última atuação tinha sido decisivo, o torcedor não tem obrigação, somente durante um jogo tenso, decisivo como esse, de fazer todas as leituras. Ele quer ver o jogador que faz gol em campo. O São Paulo não teve um desempenho ofensivo carente ou deficiente. Talvez exatamente na hora de concluir os movimentos tenha faltado qualidade, talvez tenha faltado sorte, mas o São Paulo criou demais. E na hipótese de você enfrentar o Flamengo, mesmo dentro da sua casa, você já tem um trabalho suficiente que é de evitar que o Flamengo passe por cima do seu time, porque existe capacidade para isso. Então você tem uma missão defensiva a cumprir que é gigantesca. Além disso, você, obviamente, não se trata de um mata-mata, você está jogando em casa, é uma oportunidade que você tem de ser ofensivo, de criar, de conseguir fazer um gol, talvez dois. Talvez, nesse ponto, o São Paulo tenha deixado a desejar na parte final, exatamente na finalização. Então, e tem uma explicação que o Rogério dá na entrevista logo depois do jogo, dizendo, se você joga de uma determinada maneira,
o Flamengo não deixa você pegar na bola. E se você não pega na bola contra o Flamengo, você vai tomar vários gols. Ok, o São Paulo tomou vários, tomou 3 gols ontem, mas foram gols construídos pelo Flamengo nas brechas que qualquer time que se predispõe a jogar fatalmente consegue. Então não foi um jogo comum. Esse tipo de história, cada jogo é uma história, não é essa a frase? Esse tipo de história é uma história diferente, foi um jogo diferente do que nós normalmente temos quando o Flamengo está em campo. E tem muito mérito do São Paulo aí. Obviamente tem muito mérito do Flamengo também, num modo distinto daquele que a gente esperava, para fazer os gols que decidiram essa partida. Eu vejo da mesma maneira. É um jogo que a gente tem que ter a capacidade, que assim, senão a gente senta aqui e fala, pô, ganhou, ótimo, perdeu, tudo errado e acho que a gente está aqui, como o André falou, você tem a frieza de um dia inteiro para trabalhar em cima do que você viu. E insisto, normalmente assim, você perde um jogo como esse, você vira quase eliminado, o torcedor sai irritado, com raiva de todo mundo, querendo achar culpados. Às vezes a torcedor do São Paulo simplesmente tentou se resignar, ficou frustrado, porque ele viu um time que produziu para ter um resultado melhor. Ele viu um time que tomou um baque do começo, reagiu, tomou outro baque, conseguiu voltar para o jogo. E quando o São Paulo volta para o jogo no 2-1, o ambiente no Morumbi estava o pior possível em termos de silêncio mesmo. Né? O torcedor estava indo. Depois do 2-0 foi... E depois do 2-1 voltou a incentivar, mas foi um momento assim que era facilmente para o time perder o rumo e de repente já tomar ali o terceiro. Tudo bem, acabou tomando o terceiro no final e tá mais de 90% eliminado. Mas dá para olhar para o jogo e tirar coisas boas. Né? E eu acho que o Rogério certamente na hora de trabalhar os próximos jogos vai fazer isso. E ontem, no intervalo, o Davi Luiz ele foi substituído. Muita gente ficou perguntando o que é que tinha acontecido com o jogador. E o Pedro Henrique Torre conta pra gente. Valeu, pessoal. O elenco do Flamengo de folga nesta quinta-feira, um descanso dado pelo técnico Dorival Júnior depois da vitória de 3-1 sobre o São Paulo no Morumbi, vaga encaminhada para mais uma decisão da Copa do Brasil. Há uma preocupação com o zagueiro Davi Luiz, 35 anos, saiu no intervalo do jogo no Morumbi, foi substituído pelo Fabrício Bruno, sentiu um mal-estar, disse que não tinha como continuar para a comissão técnica e há uma suspeita de que ele está com hepatite viral. O Flamengo ainda busca um diagnóstico mais preciso, exames no zagueiro nesta quinta-feira, devem continuar mais exames nesta sexta-feira para saber de fato o que o zagueiro tem e aí ele vai ser encaminhado para algum tipo de tratamento, se assim for o caso. O Davi Luiz, ele tinha um cansaço, também não dormia muito bem, chegou a ter dores de cabeça, passou por alguns exames, não detectaram nada grave com o jogador, por isso ele foi para a partida no Morumbi. Então, Davi Luiz sendo submetido a esses exames para saber se ele pode jogar as próximas partidas, inclusive o duelo contra o Vélez na Argentina na próxima semana. O jogo do fim de semana contra o Botafogo, provavelmente já ficaria fora. Dorival Júnior vai segurar vários jogadores, o time do Brasileiro, o time alternativo, tem disputado bem a competição, porque força máxima mesmo na quarta-feira, Vélez Sarsfield na Argentina, semifinal da Libertadores. Andrés Pereira deu uma entrevista exclusiva ao repórter João Castelo Branco entre os assuntos Flamengo, Paulo Souza e Dorival Júnior. Você gostaria de ter ficado mais? Gostaria, claro, quem não gostaria de ficar no Flamengo? Um clube fantástico, me senti muito bem lá, mas eu tenho sonhos ainda aqui na Europa e eu tive a oportunidade de vir aqui pro Fulham, então quem sabe aí no futuro, quando eu alcançar essas metas aí, eu posso voltar pro Mengão. Naquela época, você acha que se o Dorival tivesse chegado um pouco antes, teria sido diferente alguma coisa? Eu acho que poderia ter sido diferente. O Dorival, desde o primeiro dia que ele chegou, ele já falou para mim bem claro que ele queria que eu ficasse, então foi uma sensação assim, ele já me deu de paz, sabe, de ficar tranquilo e que eu comecei a jogar melhor também. Então eu acho que poderia ser assim, que poderia ter sido diferente se ele tinha chegado desde o início da temporada, mas infelizmente ele chegou só no finalzinho. Passei ali 2-3 semanas com ele, que foram 3 semanas incríveis, mas Com o Paulo Souza no fim não estava tão legal? O Paulo Souza foi um pouco mais difícil. Ele é um ótimo professor,
mas não pensava da mesma forma que eu pensava de futebol, e aí pode, assim, coincidir que as mentes não batem, então pode ser mais difícil. Mas eu respeito o trabalho dele, ele sempre me respeitou também, mas com o Dorival tive essa conexão assim, que já desde a primeira conversa já sabe que é a mesma cabeça, a mesma forma de pensar, de jogar, então aí fica mais fácil. Ô, André, você acha que o que falou o Andréas Pereira sobre Paulo Sousa, Dorival, é mais ou menos o que pensa toda a equipe ou a maioria dos jogadores? É muito difícil a gente ter essa convicção, né? São muitos jogadores. Quando um técnico trabalha com um grupo assim, jogadores, quase todos eles comprovados, né? Que você não questiona a presença deles no elenco principal de um clube como o Flamengo, você tem diversas maneiras de ver o mundo, a vida, o futebol, a política, a saúde, a economia, é óbvio, né? São pessoas de histórias diferentes, né? Assim, o que eu imagino é que, de maneira geral, o time do Flamengo não se compatibilizou com o Paulo Sousa, com as ideias dele, com a maneira dele trabalhar, e isso apareceu no campo. E com a chegada do Dorival, com uma forma diferente de se comunicar, com um relacionamento que já existia com muitos dos jogadores que estão no Flamengo, e bom relacionamento, Gabriel Barbosa é um exemplo, outros tantos já trabalharam ou com o Dorival ou com assistentes dele. De fato que é assim, a mudança que acontece na maneira de atuar tem muito do mérito da comissão técnica de enxergar uma nova ideia, e tem muito dos jogadores de abraçarem essa nova ideia, e assim, isso é uma informação. A proposta foi conversada com o grupo de jogadores do Flamengo e houve uma resposta verbal. Antes da resposta em campo, houve uma resposta verbal. Dessa maneira dá para a gente entender o que não acontecia com o trabalho anterior. E essa entrevista do Andréas para o João Castelo Branco, apesar de ser a opinião de um jogador, para mim mostra que deve ter muita gente no clube que pensa dessa forma também. Acho que dá essa ideia também. O Dorival Júnior, antes do Andréas Pereira sair, ele falou sobre o jogador. Vamos ouvir. Eu torço para que ele fique. Jogador desse nível, jogador com esse potencial, são poucos no Brasil. E eu não tenho dúvidas que esse menino ainda pode crescer muito, pode evoluir demais. Como acontecerá, não sei. Mas seria muito bom se nós conseguíssemos segurar esse garoto, porque ele tem muitas qualidades. É um jogador que chama atenção em qualquer sentido, tem potencial de crescimento, e jogadores desse nível aí estão escassos nesse momento dentro do nosso país. Ele chega a dizer, Léo, em algum momento, não sei se foi nessa entrevista, que se o Andréas permanecesse, ele seria o maior reforço do Flamengo. Ele seria titular no Flamengo hoje? Essa é uma boa questão, porque você não se... Será que o Flamengo traria, por exemplo, o Vidal? As situações de mercado se condicionam pelas suas necessidades mais urgentes, né? O fato é que até o último momento do contrato ele jogou. Ele fez o gol em Ibagué contra o Tolima. Sim. Ele não teve aquela de, olha, o Dorival chegar, já que ele vai sair, eu já vou começar a deixá-lo de fora. Não. Até o último momento, você está vendo aí contra o Internacional, mas até o último momento ele jogou bem. E mostrou que poderia ser uma alternativa. Então, se o Andréas ainda fosse jogador do Flamengo hoje com o Dorival, há uma boa chance de que ele ainda fosse titular. Há uma boa chance de que ele ainda fosse. Acho que ele teve que lidar com situações muito complicadas. Não dá para tirar da história dele o erro na final da Libertadores. Isso vai andar com ele. Mas ele teve a personalidade para superar isso, para ter a cabeça fria, para seguir jogando. O resto é a situação de mercado. O Manchester United precisava vender o jogador também, já que não contava com ele. O jogador é um ativo. Você tem um time da Premier League que é capaz de pagar, e pagar o que o United considerava justo. Esse é o gol que eu mencionei mais cedo, o gol lá na Colômbia. Mas são coisas do futebol, né? O jogador que tem mercado acaba... nem sempre a situação melhor para ele é a situação melhor para o clube de origem. Então, acho que no final das contas não tá ruim não, porque ele tá jogando bem no Fulham, viu? Tem feito bom. O Fulham tem feito um surpreendentemente bom campeonato inglês nesse começo, e ele tem feito bons jogos também. Então ele já tá muito à vontade no novo clube, e deixa, apesar daquele momento negativamente marcante, acho que ele deixa boas lembranças do Flamengo também. O André, ele viveu o melhor momento dele no Flamengo quando ele saiu? Eu acho que ele estava começando a superar as questões todas decorrentes desse lance aí, ó.
Questões emocionais, inclusive. Né? E também, né, entender que na cabeça de muita gente, a torcida do Flamengo, obviamente, é de uma magnitude absurda. Vai ter muita gente que não vai perdoar, vai achar que ele não é jogador pro Flamengo e ele tem que aprender a conviver com isso, porque, né, é normal. Eu sou radicalmente contra o jogador ser condenado por um erro técnico, né? O jogo de futebol ele é feito disso. E os senadores sempre falam, o erro que o Andrés cometeu foi num momento de uma decisão de Copa Libertadores, num trecho da partida, de partidas como essa, em que o mais difícil é manter a concentração, porque já passou muita coisa. Então, você condená-lo por causa disso, para mim é um grande erro, uma coisa absurda até. O ambiente ficou difícil para ele, também não se pode negar, e eu acho que ele estava começando a superar isso. Talvez ele já soubesse que ele ia sair, e aí já é uma outra maneira de olhar, né? O gol que ele faz é a comemoração, a maneira como ele vibra, aparentemente, olha, fui, mas vou deixar isso aqui para vocês, entendeu? Então, eu não tenho certeza se no dia do jogo já estava tudo resolvido que ele ia embora. Nesse provavelmente, dia já. Provavelmente ele já sabia. Se não estava oficialmente resolvido, ele já sabia. Já estava oficialmente, sim, e todos foram e abraçaram, e foi toda aquela emoção realmente de uma despedida. É isso aí, nação. E aí, pra você, o Andrés Pereira teria se recuperado com o Dorival Júnior? Será que ele teria vaga com o Dorival Júnior? Escreve aí nos comentários aí, nação. Escreve aí pra gente saber a opinião da torcida. Escreve aí, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo.